estamos já no encontro 17, ¿no? Es porque ya es la tercera temporada que estamos trabajando las manifestaciones del sagrado femenino, recordando que não trabalhamos solamente ideas, trabajamos también personajes históricos, personajes de cuentos de hadas y todo más, ¿ok? Entonces, nuestro interés es siempre aprofundar nas questões do feminino a partir destes personagens, não? E hoje vamos trabalhar uma personagem que me gusta muito, não? E é um personagem do Antigo Testamento, da Bíblia. Há um livro que se chama Livro de Judith. Esta história é uma história de uma mulher de muita coragem, não? Que se chamava Judith. Ela vivia em uma cidade, que uma cidade hebrea, né? Esta cidade estava assim, sitiada por los assírios. E havia general que se chamava Holofernes, e ele era muito feroz e muito assim fiel a Nabucodonosor, que era el príncipe, el rey de los asirios, ¿no? Era muy ofensivo para los hebreos porque Nabucodonosor se consideraba un dios, ¿no? Un rey y un dios. Entonces, Holofernes tenía así lo considerava também um deus, não? Então, saber que a cultura de los assírios tinha o liderazgo de los comandantes, del rei, uma coisa muito importante, e que dependia muito para sua organização del líder. Então, a cidade de Judith estava sitiada por los asirios, com este general, Holofernes. Havia assim como mais de 120.000 soldados cercando a cidade. E eles cortaram o fornecimento de água para a cidade. E Judith morava aí, habitava aí, não? E ela havia perdido o marido hacía como 3 anos. E desde aí estava de luto, pero era também muito conhecida porque era uma mulher muito bondadosa, e também muito bella, muito, muito bella. Pero estava aí sempre vestida com as roupas de luto, por la muerte del marido. Então, quando cortaram o fornecimento de água, o que passou é que viram que a cidade poderia resistir ao cerco mais 5 dias. Então, deram os sacerdotes aí hebreus, disseram, vamos esperar 5 dias para ver se Deus nos dá uma solução. Porque senão vamos entregar a cidade, porque vamos morrer de sede. E Judith, neste momento, se quedou assim um pouco transtornada com esta história, não? Porque como vamos esperar 5 dias e depois nos entregar, não? Confiando que Deus vai dar a solução. Então, ela decidiu que iria ser alguma coisa. Pero como se hace uma mulher, não? Nesta época, numa cultura muito machista, não? Hacer alguma coisa quanto a isto, não? Então, ela fez isso uma planificação a respeito, não? Uma estratégia. Então, deixou seus trajes de viúva, de viúva, e se vestiu assim com as mais belas roupas que tinha e que davam muito, ressaltavam muito sua sensualidade. Invitou uma outra mulher que trabalhava para ela, e se foram
acampamento de los assírios. E assim, Judith era uma mulher assim que conquistava muito fácil a confiança das pessoas, não? Então, quando Holofernes vê Judith, imediatamente ocorre algo, né, que ele começa quase que imediatamente a confiar em ela e se apaixona um pouco por ela, né? Porque é muito linda, muito disponível, muito carismática, né? Então, ele aceita, né, que ella pueda entrar no acampamento quando queira. Ella entrava sempre com um cesto com, com alimentos. Ele aceitava incluso que ella saísse do acampamento para dizendo que iria rezar, né? Iria rezar para Deus. Então, ella foi ganhando assim esse permisso para entrar e sair, criando uma confiança. Em questão de 3 dias, tinha toda a confiança de Holofernes, né? Então, o que passou é que Holofernes armou uma fiesta, né? Uma fiesta para seus generales e invitou que Judith participasse. Então, nesta festa, bebió mucho vino. Al final, entonces, Judith se quedó ahí con él. Todos los otros fueron embora, se partiram, foram para outros lugares, e Judith se quedou aí no local com Holofernes, com o general. Então, lo embebedou mais ainda, lo estimulou para beber hasta que ele estava quase em coma de tão bêbado que estava, não? Tão embriagado. Então, neste momento, ela se aproxima, e com a espada de Holofernes talha a cabeça dele, hace uma decapitação. Com a ajuda de su serviçal, não? Esta outra mulher que estava com ela, então colocam a cabeça dentro do cesto onde tinha os alimentos. E saem muito tranquilas, dizendo que o general estava dormindo e que elas iriam sair um pouco para rezar. Então, levam a cabeça a la cidade, a los sacerdotes, e dizem, Judith diz, mira, eles não sabem funcionar sem o líder, e acá está a cabeça do líder. Então, agora vamos nos organizar para invadir o acampamento e vamos vencer. E assim sucedeu. Pero o incrível é que esta mulher, em pouco tempo, assim se tornou a líder que conduzia que dava as ordens para este exército de los hebreus agir e tomar e salvar a cidade. Então, esta é a história de Judith. E podemos dizer que algumas das características que podemos assim, que ela pode nos inspirar, não? É a inteligência, a astúcia, o coragem e a estratégia. Pero esta história, hoje me gostaria de trazer também algumas coisas sobre arte, não? Porque esta história foi representada por muitos artistas na história da humanidade. Então, eu trago alguns dos artistas, algumas das representações, não? Porque eu creio que é interessante conhecer isto também, não? São as interpretações de los artistas destas histórias. Eu escolhi 3 artistas para trazer a representação, porque eu creio que são artistas importantes, não? Para a história da arte, não? Então, que representaram essa história. Depois, há muitos outros que representaram, que são importantes também, mas me chama, é uma questão de gosto personal também, não? Me chama muito a atenção destes 3 que vou apresentar. Então, acá temos Caravaggio, não? Caravaggio, no momento da decapitação, onde vemos Judith acá e a serviçal. Vemos assim, é interessante ver a representação que Caravaggio hace como Judith assim um pouco
que hace con esfuerzo esto, ¿no? Como que no está gostando mucho de hacer. Es interesante esses detalles de la representación, ¿no? Entonces, ella muy sensual, con así, pero con lo vestido muy sensual, pero así como con un poco de asco, ¿no? De hacer esto. La servicial es una mujer muy vieja en esta interpretación. Aquí tenemos la obra que de una mujer que yo admiro muchísimo, la historia y todo más, su coraje, ¿no? Es Artemisia Gentileschi, que es de la misma época renacentista, como Caravaggio, ¿no? De la misma época. Artemisia tuvo dos momentos que ella representa esta história, né? Uma quando era muito jovem, que é esta representação. Né? Então, já vemos acá, as duas mulheres têm mais ou menos a mesma idade. Né? Ele está lutando para se defender, né? E ela tem um pouco de prazer, assim, né? De fazer esto, de fazer este talho nela gola deste homem, né? E acá temos a Artemisia já como uma mulher madura e já reconhecida como artista, não? Então, é a mesma representação, a mesma cena, mas vemos assim que acá já a Judith é muito mais feroz, é mais vieja que a serviçal, e está fazendo com muitas ganas isto de talhar a testa deste homem, ¿no? A cabeça deste homem. Bien, acá temos Klimt, ¿no? Que já é de arte moderna, ¿no? É arte nouveau, e vamos ver que acá vem assim como um detalhe da obra, ¿no? Temos acá a cabeça de Holofernes, ¿no? E o detalhe que de Klimt é que ele nos transmite que, de certa forma, ella sugere, ¿no? Él sugere que antes de matar Holofernes, ella desfrutó de una relación con él. Es como un pós-orgasmo, ¿no? Entonces, tiene esta cara así de placer, de goce, ¿no? E ele representou duas vezes a ella, ¿no? Que eu saiba, quizás mais de uma vez, pero mais de duas vezes. Pero hay este outro, acá está a cabeça dele. Então, sempre as representações desta Judith nua, ¿no? que traz esta coisa de muita sensualidade. ¿No? De Klimt, vamos ver a sensualidade como uma coisa, como uma mulher que desfruta de algo. Não sabemos se desfruta simplesmente de assassinar este homem ou se desfruta também sexualmente com ele, ¿no? E depois o mata. Então, não sabemos exatamente o que Klimt quer dizer exatamente com isto, pero a imagem nos passa isto, não? Então, o que vamos trabalhar hoje com esta história, não? Então, o que Judith pode nos trazer? Não? É uma mulher bela, muito bela, que tem liderazgo, pero hace esta ação, hace com muita coragem, uma decisão que rompe com a estrutura de poder dentro da cidade, ¿no? Donde ella no segue a orientação de los sacerdotes, ¿no? Pero decide fazer algo e com a ajuda desta outra mulher, ¿no? Então, nos traz esta coisa da sororidade, ¿no? Ou seja, essa solidariedade entre mulheres, ¿no? E sabemos assim que, em maior parte, com algumas exceções, ¿no? As mulheres, em geral, não têm a força física de los homens, ¿no? Então, ela parece que sabe muito bem disto, ¿no? E tem a percepção de que deve, só pode lograr ter sucesso naquilo que pretende
sabe usar outros atributos que não sejam a força física. Então, ela utiliza sua beleza neste ponto e percebe muito bem os pontos débiles de tanto seus próprios pontos débiles como os pontos débiles de todo este exército, não somente do general. Y hace una planificación, pero para hacer la planificación, ¿no? Tiene un conocimiento de sí misma, sabe reconhecer seus atributos, seus talentos, sua possibilidade, suas dificuldades. Então, reconhecendo tudo isso, é capaz de criar a estratégia. E está muito movida por uma devoção, podemos dizer, como é uma história bíblica que pode ser interpretada como uma devoção a Deus, pero também é uma devoção a seu pueblo, uma devoção a um cuidado com seu pueblo, com sua cidade, e hace de tudo para recuperar esta cidade. E se coloca em jogo aí, incluso com risco de vida. Então, este é o personagem, estas características que vamos trabalhar hoje.